Hoje... Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Seleção Sport TV nesse clima de sorteio de Copa do Mundo. A encomenda do Luiz Carlos Júnior já estava preparada, não precisei ir aqui no tradutor fazer nada. Então, boa tarde para o Luiz Carlos Júnior em russo. Dobredin, Luiz Carlos. Tá vendo aí, ó? Nada como, né, cultura adquirida. O cara vai a São Petersburgo, né, visita o Hermitage, vê lá a harmonia em vermelho. Trabalha. E aprende a cumprimentar, trabalha, participa das transmissões. Muito bem, todos acompanhamos aqui atentamente. Eu, Paulo César Vasconcelos, que já nos saudou em russo, Jader Rocha, Sérgio Xavier e Jorge Luiz Rodrigues. Antes de continuar, o Jorge estava me confidenciando aqui no intervalo, eu tenho que celebrar essa data. Não conta confidência para jornalista. Pode falar quantos anos são? Pode. 34 anos de carreira hoje. Parabéns, Jorge Luiz Rodrigues. Obrigado, é uma honra estar aqui num dia tão especial como esse, né? Um dia de sorteio de grupos de Copa do Mundo. 1º de dezembro eu comecei estagiário no jornal O Globo e um ano depois, exatamente um ano depois, a minha carteira foi assinada, contratado 1º de dezembro de 84. Quer dizer, 1º de dezembro é uma data super especial. Especial hoje também, pelo sorteio da Copa do Mundo. Quero dar parabéns atrasado ao Muricy Ramalho. Ontem não deu tempo de falar aqui no Seleção. Parabéns, Muricy, fez aniversário ontem e está acompanhando também o grupo que o Sport TV mostrou para todo o Brasil. Esperamos ter prestado esse serviço, por exemplo, ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Imagino que sim. O único dos 32 presidentes de confederações classificadas para a Copa do Mundo que não estava em Moscou, então, né, onde quer que esteja. Mas foi bom, porque né? ele não deu azar, né? O grupo do Brasil saiu legal, porque ele não foi, né? Me parece que é uma questão Saiu legal? de superstição, né? Então, peraí, primeira coisa, recapitular os grupos e depois a gente entra nessa questão do que foi legal e do que não foi legal, né? Para você que ainda está, não sei se você... Eles ficam aqui anotando, né, Paulo? Me lembrou um pouco aquelas cenas de apuração das escolas de samba na quarta-feira de cinza. Se você não teve esse trabalho de anotar tudo, tá aí para você. O grupo A tem a dona da casa, a Rússia, que vai estrear contra a Arábia Saudita. Jogo de abertura da Copa, né? E tem também o jogo de abertura da Copa. E tem também Egito e Uruguai. No grupo B, Portugal e Espanha, né? Um clássico mediterrâneo, mais Marrocos e Irã. No grupo C, França, Austrália, Peru e Dinamarca. O grupo D tem Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Grupo E, o do Brasil, com Suíça, Costa Rica e Sérvia. No grupo F, Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. O grupo G tem Bélgica, Panamá, Inglaterra e Tunísia. O grupo H, Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Lembrando que a ordem dos grupos ela é sorteada do 2º até o 4º, né? Os cabeças de chave serão sempre o A. Eu tenho que chamar quem? Luiz Carlos Júnior com o Tite. Vai, Luiz. Barreto. Vamos lá. Marcelo Barreto já me chamou e vamos agora com o Tite. Tite falando na Rússia. Aqui com o técnico da seleção brasileira, Tite, depois do sorteio da Copa do Mundo, Brasil no grupo E, Tite, com Suíça, Costa Rica e Sérvia. 2 escolas de futebol defensivo e no último jogo uma escola com futebol mais ofensivo, que é a Sérvia. A Suíça é sempre conhecida pelo ferrolho. O que te preocupou mais nesse grupo, Tite? Eu digo assim, atenção, eu já estava voltado, não com uma resposta padrão, mas uma convicção. A equipe do Brasil se consolidar e crescer, independentemente da qualificação dos seus adversários e da característica, como tu colocaste também, deles. A Suíça, em 2010, jogou contra a Espanha na primeira fase e venceu a Espanha. E mesmo assim a Espanha foi campeã do mundo. São adversários e situações que a gente precisa trabalhar na cabeça dos jogadores, que não é um jogo que decide o Mundial. Como é que você vai trabalhar até lá? Tu vê como a característica do Mundial ela é interessante, ela é importante, ela tem características próprias. Tu deu um resultado da equipe que foi campeã. E aí nós nos remetemos a um campeonato, a uma Copa do Mundo, onde o 3º campeão atrás está fora. Nós nos remetemos ao 3º colocado, Holanda, fora. Nós nos remetemos ao Chile, bicampeão da Copa América, fora. Estados Unidos com investimento fora. Quer dizer, a preparação ela tem que ser total na sua plenitude com os adversários todos independentes deles. Um equilíbrio muito grande, como você falou, Tite. O Brasil fica em Sochi como base, eu estive lá, a estrutura é espetacular, excelente, mas os deslocamentos são grandes. O Brasil não joga nenhuma partida na melhor tabela em Sochi. Isso te preocupa? Sim. Marcelo, nós não tínhamos como controlar essa variável.
E conversando com o Edu, nós vimos e temos outros locais, mas também a organização colocando de que apesar da distância que tem, esse transporte, essa agilidade para chegar lá é importante, independentemente da gente estar jogando em outros centros. Gostaríamos que fosse em Sochi, mas não é. Mas tem um jogo aqui em Moscou, contra a Sérvia. Sentir a capital, fechando a primeira fase da Copa do Mundo, pode ser interessante? Sentir o clima? É legal. Eu não tinha vindo a Moscou, nós só tínhamos passado, nós tínhamos ido a Sochi, nós tínhamos ido a Azov, nós tínhamos ido a... não me lembro a outra, São Petersburgo, nós tínhamos ido a... É importante também tu te ambientar, tu te familiarizar. E a possibilidade de cruzamento nas oitavas de final saindo do grupo F, Alemanha e México. México é um país que complica a gente. A gente projeta. E a Alemanha, a gente sabe como é que é. A grandeza da competição, ela exige, eu volto a dizer, são variáveis que nós não temos condição de controlar. Eu digo assim, deixa eu gastar minha energia toda nas variáveis que eu posso controlar, naquilo que eu posso fazer. O que é? É esse treinamento com qualidade, é essa logística que permite os atletas evoluírem. É um grau de confiança importante, é um fortalecimento e crescimento da equipe. Essas variáveis eu posso controlar. As outras, bom, elas aí são da circunstância da competição. E elas vão ser muito trabalhadas. Obrigado, Tite, pela entrevista. Até a chegada do Brasil aqui à Rússia em 2018 para a Copa do Mundo. Legal, Marcelo Correge conversando com um empolgado Tite, hein? As variáveis que ele pode lidar. A questão dos deslocamentos é muito tranquilo da gente resolver. Estivemos lá, né? Longe, é Brasil, né? E as grandes seleções, elas têm aviões próprios na Copa do Mundo. Elas ficam com seus aviões baseados no país sede, e o que melhora a questão de aeroporto, deslocamento. As pequenas seleções, as seleções que não têm um poderio do Brasil, econômico inclusive, elas estão na mão de voo de carreira, e aí podem se complicar. Em 94 o Brasil viajou muito, né? De um lado, do outro, dos Estados Unidos, viagem de 5, 6 horas. E foi campeão. O Leg citou a Copa de 94, os Estados Unidos são um país de dimensões continentais. Brasil, idem. E agora vamos para a Rússia. Sim. Basicamente mais do mesmo. São deslocamentos longos, mas é o mesmo modelo. É a questão da logística que é tranquila. Por isso que eu falo, essas seleções grandes, elas vão com seus aviões próprios e ficam baseados. São aviões confortáveis para os atletas. Tudo isso é resolvido. Lembra que você pediu um Brasil em segundo? Para ter uma ideia, né? Para projeção. Seu pedido é uma ordem, Rafael Rezende. Só que o Rafael é o seguinte, para não ficar aquele puxa, não vai, já preparou tudo. É por aí, Rafael? É isso, a Copa está montada do jeito que vocês escolheram. O que ficou aberto? O caminho do Brasil. O caminho do Brasil. Boa. O Brasil passando em segundo, eu estou partindo do princípio que a Alemanha, como vocês decidiram, passou em primeiro. O Brasil pegaria de cara, nas oitavas de final, a seleção alemã. E aí? O que aconteceria num possível Brasil e Alemanha tão cedo na Copa do Mundo, né? Rapaz. Olha o silêncio. Ganha o Brasil, ganha o Brasil. Se a gente já começou botando o Brasil em segundo, rapaz. Vamos lá. Você é otimista. Brasil ganha, Rafa, vamos fazer uma ressalva. Estamos fazendo projeções otimistas. Mesmo saindo em segundo, aí vamos lá. A partir do segundo lugar, vamos para o Brasil otimista. Fazer previsões otimistas, mas eu vou tentar. O LED normalmente vê o lado do copo vazio. Eu vejo o lado do copo cheio. Aqui, ó, o Brasil pegaria então a Polônia, vocês passaram a Polônia pela Inglaterra nas oitavas. Olha só, aí uma vez você já passou pela Alemanha, você embalou, passa pela Polônia também. Tem que passar, né? É isso, passou, embalou. Tem uma Espanha na semifinal, uma Copa Europeia. Aí eu já ia propor uma brincadeira diferente. Colocaria a Argentina nessa semifinal. A Argentina ganharia da Espanha nas quartas. Já pensou Brasil e Argentina na semifinal da Copa? Rapaz, ó. Seleção argentina saindo do grupo D e vencendo a Espanha. A gente substitui a semifinal. No outro quadro, nós jogaríamos contra Portugal na semifinal, é isso, Rafael? Isso. É isso, contra Portugal na semifinal e uma possível Alemanha na final. Lembrando que a gente tem duas possibilidades de pegar a seleção alemã logo nas oitavas. Se o Brasil passar em primeiro e a Alemanha passar em segundo, o Brasil também pega a Alemanha, né? Só que no lado oposto da chave, aqui onde nesse momento está posicionado o México. Mas é possível que o Brasil seja primeiro do grupo E, vindo aqui pro lado onde a gente trabalhou num primeiro momento, ainda dentro da transmissão do sorteio, mas a Alemanha pode passar em segundo. E aí a Alemanha inverte o lado e vem aqui pro lugar do México. Pouco provável, né? Mas não deixa de ser impossível. Quer dizer, não deixa de ser possível que aconteça. Mas a Alemanha deve passar em primeiro nesse grupo. O que me parece, vendo todas essas projeções, é o seguinte. Tudo bem, vamos imaginar uma primeira fase com
uma certa tranquilidade, um jogo contra a Suíça, jogo de estreia, um adversário mais complicado. A partir das oitavas é pedreira, basicamente. Tudo bem, você pega o México, mas o México costuma complicar um pouquinho contra o Brasil. E a partir daí é só jogão, é só pedreira, só jogo bom. Que essas seleções são todas fortes, inclusive coletivamente. Portugal, França, Argentina, Espanha, tem muitos candidatos esse ano. Não dá para escolher muita coisa. Você não sabe como é que as seleções vão estar há um ano, mas olhando o cenário de hoje, são seleções me ajudem aqui, com né? ambição. Nesse lado direito da chave, quantos campeões mundiais nós temos? Brasil, EFGH. Brasil, Alemanha, Espanha, Inglaterra. São 5. Espanha, Argentina, Alemanha, Brasil e Inglaterra. Rapaz. Mas isso passando em segundo, né? Isso. Então vamos passar em primeiro. Só passar em primeiro tá tudo certo. Rafael, sempre um prazer, hein, Rafael? Sempre um prazer. Até a próxima. Boa, Rafael Rezende trazendo pra gente uma projeção e... Marcelo Barreto me deve um boa tarde em russo. O Barreto falou muito rapidamente comigo. Como é que é o boa tarde em russo? Primeira coisa, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Não te devo nada. Eu ia dizer devo nada pra ninguém, mas devo estar devendo alguma coisa pra alguém aí. Mas o seu boa tarde foi dado aqui na abertura do programa por Paulo César Vasconcelos, que o trouxe direto da Rússia. Lá aprendeu, em São Petersburgo. Sabe e qual é o aqui problema? abriu o Seleção Sport TV. Paulinho, manda pra mim aí, Paulinho. Dobredin. Aí. O problema é o seguinte... Com sotaque de São Petersburgo, tá? Paulinho foi lá que ele local aprendeu. em São Petersburgo. Agora tem uma seguinte situação. A gente ouve tudo isso o tempo inteiro, passeamos, giramos pela Rússia, rodamos, fazendo Copa das Confederações. Fora o Spassiba, eu não me lembro de nada. Agora já pode lembrar de Dobredin. Dobredin? O Por que você não me salvou, então? Noriega usou muito, o Luiz Carlos. Lá vem. O Noriega, que inclusive conhece muito bem a Rússia, ele, o Lédio, você, todos usaram muito Dobredin, Spassiba, Pajalsta. Não, eu parei no Spassiba. Então, Luiz, Spassiba para você, tá? Mais, hein? Muito obrigado. É só isso? Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Porque é o seguinte, está na hora de começar a rodar pelo mundo com a repercussão do sorteio, né? Então, mais uma vez, o nosso Spassiba, o nosso muito obrigado ao Luiz Carlos Júnior, ao Lédio Carmona e ao Maurício Noriega, que trouxeram as emoções do sorteio ao vivo. Depois o Rafael Rezende fez ali algumas projeções que a gente também pode cornetar aqui, né? Mudar ali alguma casinha do que foi feito pelo caminho. Obrigado a todos. E nós vamos fazer nossa primeira parada na Suíça. Lá está a correspondente Bianca Rottier, direto de Zurique, né? Zurique, um lugar que tem sido muito próximo do futebol brasileiro, né? A Bianca volta e meia fazendo participações de lá, Jorge Luiz Rodrigues esteve lá algumas vezes, eu já no tempo de correspondente em Londres, epicentro frequentei bastante, esportivo, exatamente. Futebolístico. E hoje, casa do nosso primeiro adversário na Copa do Mundo. Bianca, tô vendo que para você aí já é boa noite, né? Bem-vinda ao Seleção Sport TV. Para vocês, Barreto, Guten Tag. Agora é bom treinar um pouquinho o suíço-alemão. Na verdade, a gente tem aqui 4 idiomas oficiais, né? Tem o suíço-alemão, tem o francês, tem o italiano, tem o romanche. Então, vamos treinar para falar com os suíços, porque primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo vai ser a Suíça. Por aqui a repercussão foi bem curiosa. Eu estava acompanhando a TV suíça e aí o apresentador falou assim: o Brasil. Diz muito, né? Esse suspiro, o Brasil. Acabei de ver aqui o principal jornal, o jornal de maior circulação na Suíça. Ele fala o seguinte: Suíça vai se encontrar com Brasil, Costa Rica e Sérvia. E nas oitavas de final, a Alemanha pode esperar. Então, os suíços por aqui tão otimistas. Sim, o Brasil só enfrentou a Suíça uma vez em Copa do Mundo. Isso faz muito tempo, foi em 1950. O jogo terminou empatado. Depois foram 7 amistosos, 3 vitórias para o Brasil, 2 para a Suíça e 2 empates, sendo que o último amistoso deu Suíça. A Suíça já participou de 10 Copas do Mundo no total, sendo que está indo agora para a sua 4ª Copa do Mundo seguida. Tem
é muito conhecida a seleção suíça pela defesa. Inclusive, em 2006, a Suíça se tornou a primeira equipe da história das Copas a ser eliminada sem ter sofrido um único golzinho durante o tempo regulamentar das partidas. Acabou perdendo nos pênaltis para a Ucrânia, depois também juntando ali com o Mundial seguinte, né, a Copa do Mundo de 2010, bateu o recorde de tempo sem sofrer gols em Copas. Foram simplesmente 557 minutos. Então, essa marca aí da defesa é muito forte na seleção da Suíça. Nas eliminatórias, a Suíça teve um desempenho bem impressionante, surgiu ali como um furacão, né? No ano passado, os suíços venceram os portugueses na primeira partida das eliminatórias, portugueses campeões europeus, fizeram uma campanha impecável, aí depois perderam justamente a partida final para Portugal. Na repescagem tiveram um jogo ali disputado contra a Irlanda do Norte, acabaram os suíços se garantindo na Copa do Mundo da Rússia. E tem uma outra característica muito forte no time da Suíça, que é a presença de estrangeiros. Na verdade, é importante a gente dizer que os estrangeiros são 1/4 da população aqui na Suíça, e isso também se reflete em campo, uma mistura muito acentuada. A quantidade de jogadores imigrantes ou filhos de imigrantes na equipe suíça chama bastante atenção, Barreto. Bianca, muito obrigado pelas informações. Vamos contar muito com você aí da Suíça, né, para nos manter atualizados sobre o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. Da Suíça, nós vamos para a França, mas não é para mudar de assunto, não.